Galera, tudo bem? Então, o que a gente vai falar hoje, a nossa palestra chama The Promised Land, que é como usar Bluebird para aumentar a qualidade dos seus códigos, controlar fluxos e como toda essa loucura funciona junto. Então, eu vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Boa. Legal, dá para enxergar bem. Tá dando para ver aí? Tá dando sim. Então, galera, não vou falar muito, eu sou o Christopher, né? Eu sou o CTO da HashLab e a gente vai falar sobre Promises, usando a biblioteca Bluebird. Então, galera, como vocês sabem, Promises é uma parada muito da hora, mas poucas pessoas sabem que existem coisas para melhorar ainda mais usar Promises, coisas que dão muito poder para você. E hoje a gente vai estar vendo algumas dessas coisas. E vai ser como usar, todo mundo basicamente já sabe, mas como usar Dan, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que é o tap, o spread, como usar it, que é interação esperando que uma promise seja resolvida para o próximo passo, catch, e outra coisa muito da hora que a gente tem no Bluebird, que é uma parada chamada Promise Cancellation, que é uma coisa que você permite você cancelar o fluxo de uma promise, inclusive a promise subir em toda a cadeia onde ela nasceu e evitar que esse fluxo continue, mesmo que isso esteja sendo um erro. E depois a gente vai ver um use case usando isso aí. E aí vamos começar pelo TAP, né? Existem duas formas de você usar o Bluebird. Uma delas é você criar uma nova promise, que basicamente você vai estar transformando algo que é callback em uma promise. Então você tem um new promise e aí você vai receber um resolve e um reject. Aí basicamente você vai falar, se der um erro naquele seu caso lá do callback, né? Você vai ver, deu um erro, eu dou um reject e aí esse erro ele vai esperar a promise e ele vai passar para a segunda parte. A outra parte é ele dá um resolve, se der tudo certo. E o outro se você já estiver dentro de um fluxo de uma promise, você vai usar o promise.resolve e ele vai retornar para você toda essa lista aqui. Então, a gente tem o then, o spread, o catch, tudo isso aí. E agora a gente vai fazer um exemplozinho aqui disso. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Aí ele já pegou, tá ligado? Ó, on-handled rejection, que a gente lançou um erro aqui na nossa promise, que ele já pegou. E aí a gente vai para um outro caso, que é um caso em que a gente quer fazer check. Vamos supor o seguinte, que aqui eu vou retornar um objeto que tem um ID 1. E eu quero verificar se esse ID 1 existe, mas eu quero que esse ID1 também vá para a minha próxima cadeia. Então, aqui eu vou usar um tap, que vai receber uma função, que vai receber esse objeto aqui, né, nosso. Peraí. Boa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, se esse objeto tiver um ID, se não tiver, por exemplo, se esse objeto não existir, aí eu vou dar um throw new error not found. Mas se ele aí no próximo eu vou ter um novo then, né, que vai pegar esse valor aí
e vai mostrar para a gente. Então, o que a gente está vendo aqui é o then. Ele é basicamente o seguinte: o then ele vai retornar o próximo. Ou, no caso do tap, ele vai receber o que o then recebeu, e você vai poder fazer algum check ou alguma operação nele. Só que no caso do tap, o tap ele não retorna nada. Então o tap ele retorna o que o último then retornou. Então se você tiver 10 thens e depois tiver um tap, o tap vai receber o que o último then tiver. Agora se você tiver 10 taps, um then no começo e um then no final, o que o then do final vai receber é o que o último then retornou. Tá dando para entender de boa, galera aí? Então, a próxima coisa da nossa lista aqui é o spread. O spread é basicamente, ele vai transformar o que você retornou. Por exemplo, aqui a gente vai ter um promise.resolve.then e a gente vai retornar aqui, por exemplo, um array. E esse array eu vou ter, por exemplo, um false e um true. E aí eu vou ter um spread. E esse spread, ele vai transformar cada item do meu array, aqui ele vai transformar em um parâmetro na minha função. Então, a gente vai receber, por exemplo, aqui um is false e um is true. E aqui eu vou receber um is false e um is true. Isso aí. Vamos lá para o nosso teste. Ó, testando a nossa primeira promise, false, true e o objeto lá que ele retornou, né? Então, quando você vai usar, imagina o seguinte cenário. Você tem uma busca no seu banco de dados e você quer pegar um item do seu banco e depois você quer pegar outro item e passar e você quer interar, fazer alguma ação dentro das duas coisas e receber o mesmo resultado dela. Então, com o spread, a quantidade de parâmetros que você vai receber no spread e a ordem deles é a ordem do array que você retornou, no caso. E agora, a gente tem um outro exemplo também, que é o que fazer quando você precisa passar o contexto de uma função ou de uma classe que você está dentro dela, que é, no caso, usar o bind, né? Então, a gente tem um promise. Então, nesse caso, vamos supor que eu tenho uma função aqui, né? Uma função teste. Essa função retorna uma promise. Só que essa função, eu tenho uma coisa dentro dessa função que é um dis, né? Então, vamos dizer que eu tenho um dis.provider e eu recebo YouTube. Eu preciso que dentro dessa promise, eu preciso que eu consiga ter acesso a esse contexto desse dis aí de fora. Então, a gente vai usar o bind, dis.bind e tudo mais. E aí, sim, aí eu vou dar um then, né? E aqui, logo aqui dentro, eu vou conseguir dar um... Cadê? Provider. Eu vou dar um dis.provider. Se eu checar se está tudo certo aqui, dis.provider recebe return promise.page.
E aí eu vou poder usar teste, vou chamar ele aqui. Eu vou poder acessar o meu contexto, seja o diz da minha classe ou diz da minha função, e eu vou poder usar dentro da minha promise usando a nossa função bind. E vamos testar aqui. Aí, ó, provider YouTube. Então a gente já passou pelo TAP, pelo DEN, pelo TAP, né, que é geralmente usado para fazer checks. Você tem uma cadeia de checks que você precisa fazer e você precisa receber, por exemplo, o objeto do banco de dados que você estava procurando um usuário. E o spread, quando você precisa fazer uma operação que espera, que retorna um array e transforma isso em parâmetros. E o nosso próximo caso, vou dar uma comentadinha aqui. Nosso próximo caso é um pouco mais complexo, que é o... é isso aí. E é o it, né? Então, imagine o seguinte cenário, que a gente precisa iterar sobre um array de objetos de maneira síncrona, em que só passe para o próximo item quando a promise dentro do it for resolvida. Então, vamos dar um promise.resolve aqui, né? E aí a gente vai ter um then. Eu vou ensinar outra coisa também muito legal, que é o return. O return é uma abstração para o ponto .then, aí você tem uma função dentro do ponto .then, e aí você retorna um array de objetos. Um ponto return, você abstrai isso e fica só promise.resolve.return. Aí você vai passar o array aqui. E aí você vai dar um it. E aí o it ele vai receber o item, o index e o length cada item, né? Então, nesse caso aqui, eu vou, só para efeitos de estudo, eu vou apagar. E a gente vai criar duas coisas. ID1, ID2. E aí, no it, a gente tem aqui. E a gente suponha que a gente tem que fazer uma série de coisas. Então, eu vou retornar aqui dentro um promise.resolve.then, que é tipo check ID, para saber se ele tem o ID. Nesse caso, seria um TAP, nesse nosso caso aqui. Ó. Aí vamos lá. Função check ID. E aí, a gente já está aqui e a gente vai verificar o seguinte, se o item .id existe. Vamos lá, console.log. Então, e aí a gente vai mostrar aqui, né? Logger. Item.id. Aí, nesse caso aqui, a próxima promise, ela só vai ser chamada quando essa aqui for resolvida. Então, imagine que você tem uma operação assíncrona dentro desse it aqui.
E é preciso que seja esperado esse it só acontecer, por exemplo, uma consulta no banco de dados, ou então ler um arquivo, ou então fazer uma request. Em um cenário normal, você teria que fazer alguma coisa para controlar o fluxo. Mas no caso do it do Bluebird, ele vai esperar que a promise seja resolvida, e no final dessa cadeia ele vai retornar o mesmo array que ele recebeu. Então, né, esse caso aqui é bem simples. Vamos ver aqui. Vamos lá. E vamos supor, opa, que é se não tiver, né? Se não tiver de... E aí a gente vai rodar e vai botar aqui, ó. Solid.log running item opa, index. Só para a gente ver como é o fluxo. Opa, tem um typo aqui. Vamos lá. Aí, running item 1, running item 2. E agora a gente vai ver um caso particular. Imagine o seguinte. Você tem aqui, né, o return, tem o it. Imagine que a gente tem um erro global. Vamos... Seguinte, ó. A gente tem uma função, por exemplo... Cadê? Função... est. É aqui, né? Promise.resolve. Eu retornei aqui. Eu tinha feito um exemplo para a gente ver de uma forma melhor. Deixa eu pegar aqui. Não, promises. Aqui. Deixa eu ver qual é desses que eu tinha feito para a gente ver. Deixa eu comentar para ficar mais fácil de ler. Opa, pois é. Opa. Cadê o retorno? Esse exemplozinho aqui. Pega aqui que está mais explicado que eu tinha feito para a gente ver. Esse comentar aqui. Vírgula. Opa. Pronto. Aqui nesse exemplo, a gente tem um promise.resolve, né? O then eu retorno um array. Aí no array eu tenho um nome e um password, né? Um nome e um password. E aqui eu tenho outro que simula um find on database. Ele vai ver, ó, retorne o value.password. Daí se não tiver, dê um erro. Aí fale o erro. Aí tipo... Aí aqui a gente tem um ponto. Que era isso que eu queria falar para vocês, ó.
A gente tem 2 catch nessa promise. Aqui, ó. A gente tem um, que é o global, e a gente tem outro dentro do it. Dentro do it. Por que isso? Porque dessa forma, você trabalhando desse jeito, você pode ter um erro que acontecer aqui, uma exception jogada dentro do it, ela não vai parar o fluxo que estiver acontecendo no it, ele só vai pular para o próximo. Então, imagine um cenário que você quer executar alguma ação, e essa ação só pode ser executada se por exemplo, o password ele existir. Se não tiver esse cat aqui dentro do it, ele vai simplesmente parar a cadeia. Então, imagine que o erro aconteceu no primeiro item. O behavior que você espera é que ele vá por todos os itens e simplesmente ignore esse e vá para o próximo. Então, quando você está fazendo algo com it e você espera esse tipo de comportamento, você vai usar o error handler aqui dentro do it. Se acontecer alguma coisa dentro desse then aqui, por exemplo, vamos supor que você está conectando no banco de dados aqui, em vez de passando na mão, e acontecer algum erro aqui. Isso é um erro crítico, então o then não vai nem ser rodado. Então ele vai cair aqui no global error handler. E agora que a gente já passou por isso, eu vou mostrar um pouco de... para o próximo cenário que a gente vai ver, que é um pouco mais complexo, se chama Promise Cancellation. Promise Cancellation, como eu já falei, né, é você cancelar uma promise que ela está rodando. E eu vou mostrar uma coisa de produção para vocês terem uma noção do use case. Que usar exemplinho ali é só uma forma de mostrar o básico. Agora eu vou meio que mostrar como todas essas coisas se juntam para você ter esse output. Eu vou entrar aqui no nosso rolezinho. Eu vou pegar um outro editor aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. E eu vou mostrar um use case de promise. Deixa eu só fechar essas coisas aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse é o use case que eu queria mostrar para vocês. E a gente vai explorar todos eles. Então, aqui usa vários conceitos que eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Randa, que é uma das melhores libraries semelhantes ao Bluebird, só que usa a programação funcional, mas não vem ao caso. Aqui a gente vai ver em primeira mão como é que funciona Promise Cancellation. Então, aqui eu peguei, né, eu defini um API Key Promise. Isso aqui é um middleware de autorização. Para validar se a API Key existe, mas no banco usando cache. Então, abstrai algumas coisas e foque só no que eu estou falando, e eu vou frisar do código. A gente definiu aqui, né, o const, API Key Promise, recebe um promise.resolve, then, check on cache, para verificar se essa API Key existe no cache, then, check on database, se não existir no cache, ele vai ficar no database, depois, salve no cache para na próxima vez, call next, o next da express, e vai ter um error handler. Então, aqui dentro do check on cache, a gente já tem outra cadeia de promise, que tem um then get API key e um respond from cache. Então, no caso, aqui eu estou dando um get API key e eu estou buscando no meu reads, né, se tem API key. Aí eu vou ver, se tiver dados, aí eu vou simplesmente retornar lá. E eu vou cancelar essa promise. Veja que isso não é um erro. Tipo, eu quero simplesmente que eu nem passe para a próxima cadeia, que seria check on database. E eu não quero que caia no erro handler,
porque o erro handler vai falar que deu um erro na request, mas isso não é um erro da request. Então, eu quero simplesmente que a minha promise pare de funcionar a partir daqui e simplesmente morra e retorne o dado para o usuário. Então, nesse caso, quando eu estiver chamando next, eu não sei se vocês sabem, né, do middleware do Express, eu vou chamar o próximo, que seria a rota em si. Então, aqui eu cancelei a minha promise e ela não vai mais ir a partir daqui. Mas suponha que eu não cheguei nesse dado. Aí ele vai e vai para o próximo. Check on database, né? Promise.resolve, get company, check company e tudo mais, né? Busco tudo, salvei e tudo mais. E aí, deu tudo sucesso. Caiu no promise, não deu nenhum erro na promise não cancelada. Aí sim, eu chamo a rota, tá tudo ok. Se der um erro, eu caio no erro handler. Mas promise cancellation não é uma coisa que já vem built-in. Promise cancellation é uma coisa que você tem que habilitar. Então, vamos ver aqui como é que você faz. A primeira coisa que você precisa fazer no Promise Cancellation é você precisa habilitar ela. Vou pegar um exemplinho aqui, ó. Cadê? Primeira coisa que você tem que fazer é dar um promise.config na primeira linha da sua aplicação antes de usar qualquer uma promise. Você vai falar cancellation true. Veja que o promise vem de import promise from Bluebird. Eu sobrescrevo a promise do Node. Mas isso é uma escolha pessoal minha. Para você ter promise cancellation, você precisa habilitar ela. E aí, depois disso, você vai poder usar ela. E aí, tem um outro use case, bem mais complexo que esse, que é um que eu fiz hoje à tarde. É um caso real, bem complexo, em que eu vou explicar o fluxo dele e a gente vai poder testar ele. Então, isso aqui é um caso em que todas as informações aqui são mocadas, mas isso seria uma operação financeira em um adquirente, por exemplo. Quais os fluxos que a gente teria que passar? É inspirado em... Ó, a gente vai ter o promise.resolve, a gente vai ter um then, que vai buscar transações, depois vai ter um check, para checar essas transações, e a gente vai ter um which, onde a gente vai buscar pagáveis, coisas que a gente tem a pagar, e executar transferências bancárias para cada uma dessas coisas. E a gente tem um global aqui. E aí a gente vem para o primeiro, find transactions. E aqui eu tenho o cenário, né? Se não voltar null e se voltar algum dado. Então a gente está retornando aqui no ID. E novamente aqui a gente tem o promise cancellation, né? Que é o seguinte, carinha, se não tiver nenhum dado, se eu não retornar um array com itens, se o len for igual a 0, não existe o que processar. Então, simplesmente quero acabar com a minha cadeia de promises e o script vai acabar aqui. Então, eu estou cancelando a promise. Senão, eu vou falar, achei. E aí a gente entra no cenário mais complexo. E a gente já está dentro de um it, e a gente vai estar dentro de um outro it, baseado em mais dados que a gente vai buscar. A gente tem aqui, ó, find payables, nossas a pagar, pegar afiliações na adquirente e executar uma transferência. E aqui a gente retornou, e aqui a gente tem mais uma cadeia de coisas para fazer. A gente vai pegar, a gente recebeu. Esse aqui é um item inteirado do it. Esse get affiliations and execute transfer.
Aí eu vou ter um return, promise resolve, e aí a gente tem uma outra cadeia de promise, onde eu vou ter um then, né, ó, find origin affiliation, check origin affiliation, que é se essa afiliação existe, e aí a gente vai procurar um destino para ela, e a gente vai criar uma transferência para ela. E depois a gente vai atualizar e vai logar sucesso. E aqui que a gente tem um condicional, né, para testar os nossos casos, ó. Eu retornei um transaction.id, eu vou verificar. Se não tiver, vai dar um erro. E é para isso que serve o TAP, ó. Veja aqui, ó, tem um TAP que recebeu um DEN, mas eu preciso do resultado que o Find Origin Affiliation retornou no próximo DEN. E aí eu vou ter um Find Destination Affiliation. Aqui. E aí, a gente vai para a próxima parte, que é eu preciso, agora que eu já peguei esse Origin Affiliation, eu vou precisar pegar um Destination também. Mas tem um porém. Quando eu chegar aqui embaixo, eu vou precisar desses dois dados. Então, eu vou retornar um array com esses dois dados, o Origin Affiliation e o Destination Affiliation. Aqui, ó. Uma nota. Se você retornar uma promise dentro desse array, você pode tanto retornar um dado simples, como objeto, como você pode retornar uma nova promise. Porque aí, esse then vai esperar todos os itens do array que são uma promise ser resolvidos para poder cair aqui. Então, imagine que aqui você está buscando essa informação do banco de dados em vez de ser um objeto. Essa parte aqui. Ele vai esperar que essa promise seja resolvida para poder cair aqui. E é aqui que a gente está usando o spread lá, que eu expliquei. Quando você precisa retornar dois dados baseado em um dado que você já pegou de cima e você precisa retornar tanto esse dado como um novo dado, aí você pode usar o spread. E aqui ele vai fazer um check, né? Success. E aí a gente tem um outro caso, né? Que é para atualizar, vamos supor, aqui é só um exemplo, atualizar no banco. E aí a gente tem um caso bem complexo mesmo, que é como funciona o nosso script? Nosso script é um it, dentro desse it acontece uma cadeia e tem um novo it. Eu quero que, se acontecer algum erro no it de baixo, o it de cima não seja afetado e ele consiga ir normalmente. Mas tem um caso muito diferente, que é, imagina que se acontecer um erro aqui, ó, nesse error handler aqui do it, do segundo it, eu não quero que essa promise continue e caia aqui, porque aí eu vou atualizar o estado total da transação, imagine aí. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu peguei e eu manipulei o estado do meu... Logo aqui em cima, eu tenho o meu estado global, né? Que é o do meu segundo it. E ele passa um transaction. E aí, eu tenho... Esse transaction, eu manipulo o estado dele para me falar, ó, essa promise ela foi cancelada, não vá para frente. Aí aqui eu checo isso. Em um cenário normal, você ia pensar, nossa, mas por que é que eu não uso promise cancellation em vez desse workaround aqui? Porque eu poderia, né, cancelar essa promise aqui de cima e ela não iria afetar o meu fluxo. Eu simplesmente ia parar o fluxo
e não ia cair nessa parte aqui. Mas tem um porém. Quando você usa promise cancellation, se você cancelar a promise aqui, por exemplo, você der um promise.cancel aqui, nesse isCancelled, ele vai subir toda a cadeia do seu software e vai bater nessa promise aqui, que é a primeira. Então, basicamente, se der um erro lá embaixo, ele vai cancelar toda a sua promise e aí o seu script não vai rodar. E você quer que o seu script rode. Você quer que ele ignore casos em que der erro e que não vá para o próximo. Todos esses exemplos aqui eu vou estar deixando em um GIST e vai ter um artigo explicando melhor também. Então, todos esses exemplos que eu estou fazendo, a gente vai ter todos eles também. Então, e agora a gente vai rodar isso aqui e vai passar por todos os behaviors. Então, vamos rodar essa paradinha. Vamos lá. Node index. Ó, vamos lá, ó. Finding transactions, dos transactions found. Aí ele buscou aqui, né, os nossos pagáveis para transação 1. E agora ele está rodando, aqui ele já entrou no nosso it, né? O pagável 1 da transação 1. Aí ele vai procurar Origin Affiliation, ó. E aí deu um erro, ó. Deu um erro no erro handler do nosso pagável, porque o Origin Affiliation não foi encontrado. 1. E aí, o que ele vai fazer? Ele simplesmente ignorou isso, em vez de ele parar todo o script, ele simplesmente ignorou e foi para o próximo passo, ó. Rodando de 1. Aí foi de novo. Aí, opa, deu um mesmo erro no pagável 2. Aí aqui, ele vai cair e vai falar, ó, a transação 1 foi cancelada por um erro que aconteceu no erro handler. Aí ele vai para o próximo. Aqui, ele já entra no próximo it da parte de cima. Aqui, ele foi no it de baixo, né? Rodou os dois itens do it de baixo e caiu aqui. E ele simplesmente foi. E aqui deu todo sucesso, ó. Atualizou, foi bonitinho. Agora, vamos mudar um cenário aqui. Imagina só. Pegar uma coisinha aqui só para a gente testar. Só um momento. Que eu tenho preguiça de copiar. Isso. Aí agora a gente vai colocar aqui, ó, antes de usar a nossa promise, para poder funcionar, cancellation, a gente vai usar ó, promise.config cancellation true. Não vai ter nenhuma. Esse é um exemplo de promise cancellation funcionando. Eu vou retornar um array vazio e eu quero que essa promise seja cancelada e não caia nessa promise aqui, ó. Não caia no próximo item da cadeia, que é o find payables execute transfers. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu já habilitei o promise ali, né? E aqui eu vou dar um cancel se o length for 0. E aí a gente vai lá. Rodar o scriptzinho de novo, ó. Ele, ó, buscando transações no transactions pending process split. E aí, ó, a gente já viu o promise cancellation funcionando aqui. Então, vamos seguir para o nosso exemplo. Então, aqui eu vou retornar novamente e vamos para o próximo erro. O próximo erro que pode acontecer é aqui. Se eu não retornar nenhum table, aqui, ele não vai ter o que interar. Então, vamos lá. Ó, ele achou duas transações,
achou um PO, atualizou a transação, atualizou um. Mas ele não tinha nenhum para interar. Opa, deixa eu voltar aqui. Opa, é aqui. Próximo caso. É o seguinte. Se eu... se aqui tem um exemplo, né? Se o status não for success, eu quero que ele ignore essa cadeia cadê? Promise. Isso mesmo. Essa cadeia do Payable Error Handler. Essa cadeia aqui, do each, eu quero que ele ignore. Então, eu não vou atualizar no banco de dados. Esse console.log aqui seria uma instrução para atualizar no banco de dados. Imagine que depois de alterar essas tabelas inteiras, você vai atualizar e vai falar, ó, tudo foi processado. Você só quer que caia aqui quando todos os itens do segundo it foram processados com sucesso. Se não for, você quer que ele simplesmente ignore e passe para rodar os itens da segunda cadeia, ou da primeira cadeia. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Foi cancelada por um erro, novamente, ó. Foi cancelada por um erro. Então, nenhuma ação aconteceu. E... Opa, cadê? Basicamente, esse é o nosso use case bizarrão usando Promise. Agora eu vou ir aqui no channel para saber se para responder algumas perguntas. Cadê? Deixa eu ver. Boa, galera. Uma dúvida. Promessas quando são encadeadas com a ordem de execução. A ordem de execução da Promise é a ordem que ela foi definida. Ela sempre vai esperar o próximo item da cadeia ser executado. Dúvidas? Vamos lá, galera. Agora é a hora. Lembrando que todos esses códigos que eu mostrei, eles vão estar num GIST e vai ter um artigo explicando mais. Esse é o cenário mais bizarro que eu já tive que fazer com Promises. Esse cenário que eu escrevi para vocês aqui. Ele foi baseado em um cenário real, não exatamente dessa forma, mas esse foi o maior nível de complexidade que eu já tive que fazer de uma cadeia de promises sendo executada em produção. Ó, a gente tem uma dúvida do Marcos. Por que utilizar a biblioteca Bluebird e qual é a sua principal vantagem? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o promises do Node, tanto o promise da especificação de JavaScript, ele é bem capado. Então, o promise do Bluebird, ele é muito difundido. É uma das libraries de promises mais usadas, principalmente por causa de todas essas coisas que ele permite você usar. Então, por exemplo, não existe spread no promise do Node. Você não tem o tap também. Você não tem os checks. Então, por exemplo, você pode fazer serve, você pode fazer race condition. Não existe promise cancellation no promise do Node. Então, eu teria um trabalho muito grande de fazer aquela parte aqui que eu mostrei para vocês, de que quando já existisse no cache, eu só queria cancelar a promise. Então, o Bluebird,
ele é basicamente uma toolkit que dá superpoderes à implementação de promises, de várias formas. Então, tem um conjunto de funções, tanto para você trabalhar com collections, para você trabalhar só com propriedades, para, por exemplo, executar várias cadeias de promises, fazer filter, map reduce. Então, tipo, ele tem uma série de coisas. Outra interessante também, ó, você pode trabalhar com timeout usando o Bluebird, por exemplo. Vamos supor que você está lendo um arquivo, aqui ele mostra um exemplo, ó. Eu estou lendo um arquivo gigante de texto e eu quero que, se demorar mais de 100 milissegundos para esse arquivo ser lido, eu quero que dê um timeout e dê um erro. Então, o Bluebird ajuda muito quando você vai trabalhar no dia a dia de uma aplicação. Tem vários casos bem bizarros. Então, no caso dessa minha aplicação aqui, ela chama Infinite Gauntlet. Ela foi a inspiração para aquela minha palestra sobre monorepo, e ela é uma aplicação inteira, gigante, onde todas as promises de todos os lugares da aplicação, elas resolvem em um único lugar, Então, em toda a aplicação, eu só tenho um error handler. Então, basicamente, essa é a vantagem de você usar Bluebird. Ele dá um super poder para você trabalhar com promises e uma toolkit gigante de coisas que você pode trabalhar. Inclusive, o Bluebird permite você transformar libraries que não são com promises e transformá-las em usar promises. No meu caso, eu usei esse Promisify aqui, do Bluebird, para transformar todos os métodos do adapter do Redis em promises, para que a minha aplicação fosse 100% promises. Então, basicamente, a maior vantagem do Bluebird é essa quantidade de coisas que ele deixa você usar e permite você usar. Mais alguma coisa, galera? Bom, fechado, só para a gente não se estender tanto com o tempo. Um agradecimento especial ao Christopher, né, cara, por ter mais esse tempo aí pra gente, palestrando esse conteúdo excelente. Todo o conteúdo vai ser disponibilizado no nosso Meetup, então fica de olho lá nos eventos também. Se você tem vontade, pode falar. Outra coisa que eu já tinha falado, né, de que todos esses exemplos vão estar lá num GIST que eu vou mandar para a galera, e vai ter um artigo sobre isso também. Bacana. Esse conteúdo que a gente está falando, esse vídeo, ele vai ser movido para o canal da NodeBR, a gente teve uma entrevista, mas a gente vai mover para lá também. Eu peço que todos que estejam online ou que vejam esse vídeo, compartilha com a galera, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Entre na nossa página do NodeBR, então se você tem vontade de palestrar, se tem vontade de trazer algum conteúdo ou fazer alguma live, joga lá na página também, que a gente sempre responde, sempre está aberto a novos conteúdos, beleza? Então, Christopher, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, e te vejo mais aí. Então, faz um encerramento do Christopher aí. Falou, galera. Valeu!